Olá, estamos aqui com mais um programa As Pessoas Inspiram, dentro dos estúdios da Vale TV, e é com muito prazer que hoje vou entrevistar um convidado super especial, o Roberto Herrera. Eu já vou chamar ele aqui. A gente vai falar sobre marketing, sobre vendas, né? Mas antes disso, eu queria agradecer a Floricultura Ideal, que é o nosso apoiador aqui do programa As Pessoas Inspiram, né? Que cedeu essa linda orquídea, né? Então, agradeço muito o apoio deles, né? E também convido para vocês seguirem eles nas redes sociais, Floricultura Ideal. Então, é muito bacana, tem muita coisa boa, eles são muito queridos lá, com certeza vão atender vocês muito bem, né? E muito bem, Roberto, obrigada aí por estar com a gente hoje, né? É um prazer te rever, né? Faz muito tempo que eu não vejo o Roberto, mas a gente já se conhece há bastante tempo aqui, né? O Roberto, ele é estrategista digital, mentor, consultor, palestrante, professor de marketing digital, vendas, negociação e aplicação de inteligência artificial nos negócios, né? E também é sócio da Ideal Inteligência em Negócios. E a gente vai falar muitas coisas hoje aqui, então fique aqui com a gente, porque tem bastante coisa boa aí para compartilhar com vocês, com a nossa audiência. Roberto, primeira coisa que eu ia te perguntar, para as pessoas te conhecerem, né? Fala um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, né? E como essa parte de marketing, inovação, tecnologia entrou na tua vida. Tá bem. Primeiramente, muito obrigado, Eliane, pelo convite e também a toda a audiência que está acompanhando. Hoje, esse ano completa 40 anos de trabalho já. Nossa. Comecei com 14 anos, na época que podia começar, como office boy, e aí fui indo. Eu vou atalhar, porque é muita coisa, né? Mas vamos buscar os últimos tempos, assim. Eu me formei em engenharia elétrica, trabalhei alguns anos na área, mas mesmo na engenharia eu já ia para a área comercial, eu já ia fazer a venda de contratos e outras coisas mais, e fui me identificando com a área comercial mesmo dentro da área de engenharia. Então, na área técnica, trabalhei pouco tempo, né, sempre indo para essa área mais de vendas. E aí, acabei recebendo um convite, morava em Porto Alegre, trabalhava lá na PUC mesmo, dentro dos laboratórios da PUC, mas ainda fazendo trabalho comercial. Recebi uma proposta de vir aqui para o Vale, na virada do século ali, né? E acabei, então, me direcionando bem mais para a área de vendas. De lá para cá, acabei estudando, fazendo um mestrado, me desenvolvendo na área de administração. E aí descobri nesse período que eu gostava de dar aula. Porque eu já fazia alguns treinamentos de profissionais de vendas e sempre gostei de dar de treinamento, de trocar a experiência com coisas acadêmicas. E quando eu fiz o mestrado, descobri esse viés de dar aula, e de lá para cá me dediquei a dar aula em algumas universidades, aqui especialmente no Vale, na Unicinos, dei aula na Fevale, dei aula há algum tempo na graduação, mas na pós continuo dando aula na Fevale, na Unicinos, na UX, UPF, todas elas hoje dentro da área de vendas, que é marketing e vendas, que é a minha grande experiência. Então, marketing e vendas sempre para mim andaram juntos na minha vida profissional, porque nessa trajetória de trabalho, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, algumas pequenas, algumas muito grandes e até fora do país, o que me permitiu sempre ver a função marketing e vendas juntas, trazendo mais resultados. E acabei tendo esse olhar para dentro do marketing, muito dentro de vendas. Na Fevale, quando eu dei aula na graduação, quase todas as disciplinas tinham a ver com marketing. Então, ali consegui aprimorar também bastante a questão conceitual e levar a experiência da rua, da prática, do meu dia a dia, porque a nossa empresa já tem 29 anos. Nossa. Eu e meus sócios trabalhamos há bastante tempo. Eu sou o mais novinho da empresa até. E o que acontece? Nós trazemos muito da nossa prática, do nosso dia a dia, daquilo que a gente vê nas empresas, daquilo que a gente vê funcionar, e mistura com esse conhecimento também acadêmico. Então, marketing e vendas são ferramentas muito importantes, as ferramentas de marketing e vendas são muito importantes hoje para qualquer empresa. Se a gente entra para dentro de digital, então o universo ele fica ainda maior. Tá? Lembrando, para quem está nos assistindo, e quem já foi meu aluno, e quem já viu palestra, eu sempre comento, né, que marketing ele é o bom e velho marketing de sempre. Vários autores comentam isso, então não é uma definição minha. Porém, marketing é sempre marketing. O que nós fazemos é usar ferramentas diferentes. Então, quando a gente usava lá atrás as ferramentas mais offline,
que hoje existem, como TV, rádio, jornais, revistas. Nós fazemos o mesmo marketing, os mesmos princípios, usando ferramentas diferentes. E quando a gente vai para o digital, a gente continua tendo os mesmos princípios. Conhecer o público-alvo, ter uma mensagem, ter um propósito, transformando isso para uso dentro das ferramentas digitais. Então, quem aprende marketing, aprende a fazer marketing digital também. Só, mas eu não sei mexer no Facebook, eu não sei fazer campanha, eu não sei... Bom, isso são trabalhos técnicos, que como lá no marketing tem as agências, tem os profissionais que aprendem e se desenvolvem para fazer, no digital é a mesma coisa. Então não é necessário, por exemplo, se você for empresário, de você saber mexer no Facebook, criar campanhas, fazer todas aquelas partes técnicas. O melhor é ter um técnico que consiga fazer isso. A metáfora que eu uso com os meus clientes, ou em curso, ou em palestras, é, imagina um maestro da orquestra. Eu acho que todos já viram um maestro reger uma orquestra, seja na TV ou até presencialmente. Já viram um maestro tocar instrumento enquanto ele rege a orquestra? Se a gente procurar, até tem no YouTube algumas brincadeiras, mas quando a gente vai olhar um maestro, ele não está regendo a orquestra tocando instrumento. Imagina ele ali regendo a orquestra, fazendo aqueles movimentos, daqui a pouco ele para e toca o violino. E aquela equipe, como é que fica? Por onde que anda? Onde é que vai o ritmo, o andamento, a harmonia? Como é que aquela equipe vai tocar a música? Trazendo isso para dentro das empresas, o empresário ele precisa ser maestro da orquestra. Se ele for para dentro da operação todo o tempo, ele vai deixar de ser o maestro. Ele não precisa saber tocar todos os instrumentos, mas ele precisa ter pessoas que saibam tocar melhor até que ele alguns instrumentos. No marketing digital é muito parecido. Eu vejo muitos empresários tentando ser o gestor de tráfego, o designer, o estrategista, né, o que faz o conteúdo. Não cabe, né, numa pessoa mais isso tudo. Eu acho que nunca coube, mas não tem efeito produtivo. É verdade. Né? E uma coisa interessante, Roberto, que tu trouxe agora, assim, é que a gente não precisa saber no detalhe. A gente precisa saber dialogar com essas pessoas que estão trabalhando para a gente, né? Acho que é o mais importante hoje, é isso, assim... Eu acho que tu fez administração também, né? Eu fiz engenharia e depois eu fiz mestrado em administração. Em administração, né? Eu sou formada em administração também, né? E eu lembro, assim, quando eu fiz a graduação, que os professores sempre falavam isso, né? Você não precisa saber de contabilidade lá no detalhe, mas você precisa dialogar com o seu contador, dialogar com as pessoas que estão prestando o serviço, né, para a gente, né? Então, acho que é muito válido essa questão, né? E um outro tópico que tu trouxe, que eu acho que é muito importante, que eu acho que vale reforçar, é essa possibilidade que a gente tem hoje dos profissionais, como você, que transitam pela academia e pelo mercado, né? Isso é um diferencial hoje. E eu vejo, assim, quando a gente vai para a academia, que eu também era da academia, né? As pessoas não têm a visão do mercado. Aí tu vai para o mercado, as pessoas ficam te olhando lá. E esse distanciamento ainda acontece hoje em dia, né? Acontece bastante. Eu acho que eu pelo menos, eu sempre tentei, e sempre pelo feedback que eu tive de alunos e das avaliações, que sempre foi muito bom ter um profissional que virou um professor. Nada, obviamente, contra e que seja um demérito, aquele profissional que se transformou e dentro da academia, porque é uma profissão também, e tu estuda muito e aprende muito, mas alguns talvez não consigam ter aquela visão prática do mercado. Então, todo professor que conseguiu também fazer esse movimento para o mercado, não como eu fiz do mercado para a profissão de educação e ser professor, todo aquele profissional que fez esse movimento também conseguiu entender melhor como ajudar as empresas, os alunos, todo mundo. As minhas aulas sempre eram muito recheadas, era uma academia, então tinha que passar coisas como conceitos, mas era muito recheado no meu dia a dia. Coisas que tinham acontecido naquele dia num cliente, eu trazia para aquele ponto da disciplina. E aí, claro, hoje, que é uma característica de quase todo brasileiro, trabalhar e estudar, né? Especialmente quando tu dá aula numa universidade à noite, a grande maioria está estudando e trabalhando, né? Uma boa parte. Então, eles também viam, né, aquilo, mas isso também acontece na minha empresa, isso também é assim lá. Então, esse negócio sempre foi muito legal de fazer essa conexão de prática com o mercado, com a academia. Mas ainda
existe uma distância. Uma lacuna, né? Isso dificulta, né, o desenvolvimento, às vezes, até das empresas, né, e até da academia propriamente dita, né, que acaba se vendo aí como uma ilha muitas vezes, né? E, Roberto, eu sei que dentro da área de marketing a gente passou pela pandemia há pouco tempo, né? Como é que foi, assim, a tua visão desse período pós-pandêmico? As empresas tiveram que se reorganizar, principalmente para esse mundo digital, né? Tu disseste que marketing é marketing, tudo, mas tem alguns desafios realmente que tu deve ter enfrentado com teus clientes? E queria que tu contasse um pouquinho, né, desse novo mundo que a gente está vivendo em meios e conectando aí o digital, o marketing digital e também com as vendas. Dentro de marketing e vendas, que hoje estão muito integrados, e hoje o marketing faz uma boa parte do que vendas fazia. Por exemplo, eu fui lá no século passado, eu fui vendedor de porta em porta. Eu batia nas portas das empresas, de clientes, para vender. Esse trabalho está praticamente extinto. Representação comercial e vendedores de rua que vão atrás do cliente, tem muitos segmentos que já não existe mais esta figura, existe um outro profissional fazendo vendas, porque o marketing ele consegue hoje trazer, principalmente o digital, consegue trazer o cliente mais pronto para aquilo que a gente chama dentro do funil de vendas. E às vezes é uma equipe interna de atendimento que faz esse acolhimento para fazer o trabalho de vendas. Então, tem áreas e segmentos do mercado onde a equipe de vendas externa praticamente não existe mais. O marketing substituiu isso, mas não é que o vendedor deixou de existir, ele só se transformou num outro profissional. Claro que tem segmentos que isso nunca vai ser verdade, a extinção, porque precisa estar lá dentro da produção do cliente. Então, o que aconteceu? Antes da pandemia, alguns movimentos já estavam acontecendo nesse sentido. O digital, ele sempre teve muito presente, ele vinha vindo num movimento exponencial. Aqueles clientes, aquelas empresas que não estavam com uma presença digital muito boa antes da pandemia, quando veio a pandemia, se depararam com a situação, meu Deus do céu, no cliente não vem mais, eu preciso ir para o digital, e aí foi aquela correria tentando se posicionar. O que aconteceu? Alguns conseguiram, porque tinham vontade e recursos para fazer, e outros não. Alguns clientes fecharam. A nossa empresa estava com a agenda presencial do ano de 2020 toda pronta, tivemos que rever tudo, recomeçar muita coisa. Chegamos no final do ano empatado. Isso aconteceu com muitas empresas que tiveram que rever os seus processos. E olha que nós tínhamos já um posicionamento digital bom, mas os nossos clientes, por natureza, sempre usaram muito do processo presencial. Então, essas coisas já vinham acontecendo antes da pandemia. O que a pandemia fez foi acelerar demais esse processo de exigir das empresas uma presença digital melhor. E aí aquelas empresas que já estavam nesse caminho tiveram mais facilidade. Aquelas que conseguiram correr e se adequar ficaram ok, conseguiram passar, e algumas não. O que aconteceu pós-pandemia? Esse processo só acelerou mais ainda. Ou seja, as mudanças vêm porque vêm, elas vão continuar acontecendo, não adianta a gente não olhar para elas, o mundo está ali, é olhar o mundo como olhos de ver, e aquilo que era uma estratégia que funcionava daqui a pouco num determinado momento e que trouxe a empresa até aquele ponto, pode ser exatamente a mesma que derruba ela logo em seguida. Então eu vejo que muitas vezes as empresas, isso pós-pandemia mesmo, ainda resistem ao tentar adaptar os seus processos, os seus profissionais, a sua cultura, o seu aprendizado para um momento onde a tecnologia está muito presente, a digitalização de tudo está presente, os profissionais são digitais. Eu sempre falo que essa galera nova, que nem os meus filhos que estão vindo, eles já nasceram dentro do mundo digital muito mais intenso. Para eles não é normal sair para ir num shopping passear e comprar coisas. Para ele é melhor falar com o tio Google, né? Pedir o que eles querem, daí vai aparecer todas as opções, eles clicarem ali, tudo conversado, eles mal sabiam digitar, e eles já faziam isso. Então, essas coisas que foi acontecendo durante a pandemia, como uma intensidade maior, repercutiu nas empresas, e muitas delas resistem ainda em fazer essas mudanças. Algumas não sabem o que é normal, tem que buscar socorro, tem que buscar apoio, não importa o tamanho da empresa que se tenha, tem desde
apoio para pequenas, micro, MEI, até empresas grandes, mas esse processo é inevitável. Então, a pandemia ela acelerou demais e vai continuar acelerando, e agora nós temos aí um acelerador maior, que é a inteligência artificial. Inteligência artificial. Mas antes de falar sobre inteligência artificial, eu queria te perguntar uma outra coisa que para mim também tem muito a ver. Eu vejo tanta coisa acontecendo, às vezes no Instagram, às vezes até no próprio site. É tu fazer coisas que não tem a ver com a tua identidade, com a tua essência. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho da importância, né, desse marketing, dessas vendas estarem conectado com o que realmente a gente é. Seja a pessoa física ou o propósito da empresa, né, para não estar copiando, né, e fazendo aí coisas que não tem nada a ver com o que a gente imagina e acredita, né? Sim. Esse é um ponto que vai lá para os princípios do marketing. Tu tem uma identidade própria, tu tem um propósito que hoje ele combina melhor quando você tem um propósito claro para colocar dentro da sua estratégia de negócios, seja ele um propósito do próprio produto ou do serviço ou das pessoas que estão lá. Uhum. Então, são os princípios que o marketing sempre usou. Mensagem da marca, posicionamento, público-alvo, segmentação, todas aquelas coisas que a gente estuda na teoria, porque veio da prática. Uhum. Foi condensado isso dentro da teoria, porque na prática é assim. Então, isso ter hoje, dentro dos processos comerciais e de marketing, é extremamente importante, porque isso cria uma identidade. Tu cria uma identidade a partir do que você é, do que a equipe é, ou dos direcionamentos e direcionadores da empresa, para você se posicionar no mercado. E aí você cria, obviamente, uma atração também do público certo. Uhum. Quando você tenta fazer fora do que você é, você tem... Não é que não vai dar certo, pode até dar certo, mas a sua energia, o seu gasto, o seu esforço para tentar atrair um público que não é de acordo com a sua identidade, esse esforço é muito gigantesco. Uhum. Então é mais fácil quando há essa atração. Você tem um propósito, você tem uma certa vibe, vamos dizer assim, e os seus produtos e serviços atendem soluções de um determinado público. O público, quando recebe essa mensagem, ele diz, isso é para mim. Uhum. Falou comigo, eu tenho esse problema. E ele resolve o meu problema, deixa eu curtir pelo menos, sim, deixa eu acessar, deixa eu ver. E esse é o desafio de todo mundo que tenta sair um pouco do mar lá, da internet e se sobressair. Quem tenta fazer isso sem ter uma identidade, um propósito, um direcionamento, tem muito mais dificuldade. Sim. Mas a gente não pode dizer que eventualmente não vai dar certo, só que vai gastar mais dinheiro, vai gastar mais tempo, vai gastar mais energia e talvez, que é uma boa parte, não vá conseguir. Uhum. Do que quando você se posiciona. Tá bom, eu sou assim, eu gosto disso, eu tenho esse propósito, eu quero transformar isso num produto e serviço, e aí você vai naturalmente atrair o público que também se identifica com aquilo. Maravilha. Olha, quanto é importante, né, a gente dedicar, ter um profissional, né, que nos oriente, que nos auxilie nesse sentido, né, para desenvolver aí realmente um marketing, um processo de vendas que seja mais assertivo, né. E, Roberto, tu chegaste a dar uma pincelada aqui, um spoiler sobre inteligência artificial, né. Acho que com a própria vinda da pandemia, né, meios digitais, tudo isso também acelerou a gente pensar um pouco mais nessas maneiras diferentes de fazer aí a coisa acontecer. Eu queria que tu comentasse um pouquinho o que vocês têm feito hoje com relação à inteligência artificial. Basicamente, a gente tem que entender a inteligência artificial. Primeiro, não é um processo novo, ele já existe desde o século passado, a gente já usa nos nossos dispositivos. Os algoritmos presentes nas redes sociais, nos streamings, aí, Netflix, Amazon e outros, já usam isso há tempo. Então, a gente já convive com a inteligência artificial. O que aconteceu recentemente é que ela chegou num nível de usuário, como nós, que até então não se tinha atingido. Sim. E isso realmente acelerou muitos processos. Mas a gente tem que entender a inteligência artificial como um aliado hoje, como uma melhoria da produtividade. Tá? Claro que terão pessoas e empresas que vão usar isso para fins que talvez
modifiquem, alterem a seu próprio rumo de negócios e centralizem tudo no apoio da inteligência artificial. Mas vamos pegar lá no nosso dia a dia, né? Quem já não fez uma brincadeira e testou o ChatGPT ou o Gemini lá no Google, né? Fez alguns testes e a gente vê como é impressionante a forma como ele traduz a informação. Antes, quando eu tinha que fazer uma pesquisa para uma palestra nova, por exemplo, eu tinha que entrar em vários sites, buscar várias informações. Hoje eu crio aquela estrutura e peço para ter insights, que é o que eu mais uso, por exemplo, com a inteligência artificial. E ele me traz muitos insights ali, me atalhando caminhos, me dando uma coisa um pouco mais... Em vez de andar 10, 20 por hora numa estrada, estou andando agora com um carro melhor e mais rápido, mas ainda assim é eu que tenho que dirigir, ainda assim é eu que tenho que escolher o caminho que eu vou. A ferramenta não pode ser confundida com a própria substituição de tudo. Ela é mais uma ferramenta, mas sim com um potencial extremamente grande e enorme. As empresas estão se beneficiando muito disso, certo? Por exemplo, eu tenho clientes que eles fazem a introdução de sistemas, para simplificar, sistemas e medições usando a inteligência artificial, que antes era preciso um dia inteiro para fazer, e hoje é feito em segundos. Com uma visão computacional, uma inteligência artificial analisando os dados e dando a resposta em segundos, quando foi feita a captura da imagem. Então, olha o ganho de produtividade que isso tem. E aí, eventualmente, vai acontecer de bater naquela situação onde pessoas que não têm uma qualificação para atuar naquele ponto, ela tenha que migrar para outra e buscar uma qualificação, porque aquele ponto pode ser substituído por uma inteligência artificial. Mas isso é inevitável, aconteceu em todas as revoluções, se a gente buscar na história, a gente viu, não é que os empregos somem, mas eles modificam. E algumas pessoas, por não conseguirem, ou não quererem buscar uma atualização, acabam ficando, sim, né, de fora das novas oportunidades. Então, a inteligência artificial ela tem uma ampla gama de utilização e de aplicação. Isso daria um outro programa para a gente falar. Mas hoje nós estamos usando muito para ganho de produtividade. E ajudando os clientes a ganhar produtividade, a analisar melhor os números, para poder ter respostas e informações mais rápidas para tomada de decisão. E quando vai por uma indústria, aí a coisa pode atingir proporções de produtividade muito grandes. Né? A questão de segurança, tem um cliente que ele consegue, por exemplo, com visão remota, que são câmeras dentro da produção, analisando o processo, a inteligência artificial consegue prever uma falha. Ela consegue dizer que, por exemplo, a probabilidade, porque inteligência artificial, gente, eu gosto muito do professor Miguel Nicoleles, que é um médico, pesquisador. A gente vai ouvir, Fevale, pouquinho, né? a gente vai ouvir falar muito das invenções dele, e ele fala que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Procure os vídeos e entendam o que ele quer dizer. Mas ele fala disso, a inteligência artificial é um sistema multivariado, estatístico multivariado. E é assim, calcula e faz cálculos mais rápido. Então, se ele tem um grande input de informações, ele pode, inclusive, entender qual é a probabilidade de ter falha num determinado tipo de processo de produção, o operador ser chamado e intervir antes da falha, antes de acontecer a parada da produção. Não, e é sensacional, né, Roberto? Assim, eu tenho acompanhado, né? Eu sou entusiasta da temática, né? Em que pese não sei absolutamente muita coisa, mas quando tem alguma pauta, eu acabo lendo, eu acabo me inteirando, né? E eu vejo assim o quanto realmente a gente tem ainda a evoluir, né? Acho que a gente está no início dessa subida, né? Tudo está começando. Só um exemplo para a gente finalizar esse ponto. Eu dou curso de treinamentos, cursos de negociação, por exemplo, né? E é normal a gente fazer as pessoas em pares treinarem algum método, alguma coisa entre elas. Mas até chegar nesse ponto, a pessoa tem que passar por um aprendizado, né? Então, com o uso da inteligência artificial, hoje, nos meus treinamentos presenciais online, eu faço a pessoa treinar com a IA. Eu criei lá um robozinho, baseado com uso de inteligência artificial, que ele é preparado para negociar, dentro da metodologia que eu ensino. Então, ele consegue ali, e tudo que ele aprendeu das aulas, dos vídeos, dos textos que ele leu, antes de ir para uma simulação real com um colega e depois com o cliente, ele pode testar, errar, criar suas ideias de negociação ali com a inteligência artificial que vai
negociando com ele e depois dar um feedback. Coisa que eu não consigo fazer com 30 alunos num curso. Sim. Eu não consigo individualmente com cada um olhar, dar feedback e dar sugestões. Eu faço com um, faço com outro, pego um caso de um e mostro para todos. A inteligência artificial faz com cada um individualmente no seu tempo. Ele vai para casa com o tema de casa, com o celular ou com o computador, ele treina com a IA a sua negociação, usando o seu caso real da sua empresa. No treinamento eu tenho que dar um caso fictício para todos. A IA faz individualmente, ela pede qual é o seu contexto, qual é a sua empresa, qual é o seu produto. Ou seja, cria um contexto para ele e ele vai treinar e simular aquela negociação com ela. Inclusive, ele vai mostrar onde que ele podia ser melhor, onde que ele podia ser. Eu tenho alunos, recentemente eu fiz isso. Começou agora, há uns 2 meses atrás. Eu fiz um aluno fez isso aqui e depois me mandou no WhatsApp, professor, eu testei, treinei, apanhei da IA, como ele diz, melhorei meu script, fui para um cliente, fechei um negócio com ele no primeiro dia. Olha só. Ou seja, ele foi treinado, porque a IA foi dando para ele opções, olha, aqui tu poderia fazer assim, aqui tu poderia fazer assado. Ele colocou o perfil do cliente que ele ia negociar na IA, né, e foi o treinamento. Então, ganho de produtividade, ganhos de performance que a gente pode fazer. Não dá para ter medo, mas dá medo. Ah, é verdade, verdade. Eu acho que isso traz uma outra coisa que às vezes talvez não seja a tua área, mas assim acaba abarcando, que é a questão da cultura mesmo, né? E como a gente, para implantar um processo de inteligência artificial ou qualquer outra coisa que a gente queira que seja mais disruptivo, né? A gente precisa trabalhar essa questão da cultura dentro das organizações. Porque são as pessoas que fazem a coisa acontecer, né? Não adianta ter a melhor ferramenta do mundo se eu, Eliane, não tenho abertura para estar aprendendo, para estar me inserindo, né, nesse novo mundo, que é o mundo que a gente vive hoje, não é nem futuro, né, Roberto? É o agora, né? As pessoas já estão utilizando, então eu preciso estar aberto a isso, né? Mas, infelizmente, Roberto, a gente já está no final da nossa... Eu disse, eu não consegui nem perguntar tudo aqui que eu queria, né? Mas é sempre um prazer aqui te receber na Vale TV, obrigado né? pelo convite. E queria que deixasse uma mensagem aqui para as pessoas que estão te ouvindo e também as redes sociais, enfim, para te procurar depois para, sei lá, tomar um café, enfim, contratar os serviços. Como mensagem é o que eu tenho sempre dito, apesar de toda essa tecnologia, todas essas mudanças, é sempre de ser humano para ser humano. No final das contas, o produto ou um serviço ou um relacionamento, ele vai estar entre seres humanos. Não se espera que isso seja substituído por máquina. Então, mesmo que a gente use toda essa tecnologia, todo esse aparato, ele tem que ser visto como um aliado e como um ganho de produtividade e melhoria para a nossa própria vida. Tem coisas que o ser humano não deveria mais estar fazendo mesmo. Trabalhos braçais enormes, pegar planilhas que tu faz para lá, para cá, e busca dados, isso, aquele outro. A gente tem que ser um analista de dados, por exemplo. A IA pode fazer isso melhor para nós. E a gente tem que ter um tempo livre para tomar um café melhor com o cliente, conversar mais. Então, não se assustem, embora assuste, a questão da tecnologia, de toda essa mudança. É sempre de ser humano para ser humano, e o ser humano não sai da equação. As minhas redes sociais, é só procurar por Roberto Herrera Arbo, Roberto Herrera, mas é Arbo Herrera. Procurou lá, vai encontrar LinkedIn, Facebook, Instagram, embora é no LinkedIn que eu atuo mais como estratégia. Facebook, Instagram para nós é apenas um coadjuvante, porque começamos lá, mas é LinkedIn que eu atuo mais. Procura o site herrera.com.br, aí tem todo acesso a tudo. Já está com acesso para o Roberto. Muito bem, gente. Agradeço as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? E também convido para que todos assistam a programação, né? Tem vários programas aqui na Vale TV que são muito interessantes também, além aqui das Pessoas Inspiram, né? Sempre no canal 6 ou 14 da NET e também nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, né? Sempre tem material e conteúdo muito relevante aqui para você que é daqui da região, né? Que tem esse desejo do conhecimento, né? De estar a par do que está rolando aqui na nossa cidade, na nossa região. Agradeço a todos e já convido para a semana que vem estarem comigo em mais um programa As Pessoas Inspiram, sempre às quintas-feiras, 22 horas. Obrigada. Obrigada, Roberto. Obrigado, Eliane.